Então, a nossa disciplina, técnicas de treinamento, ela traz bastante essa questão da fala, né? A importância de falar em público, de como se comportar, da comunicação, né, da inteligência social, para que a gente consiga também elaborar essa comunicação, seja ela escrita ou seja ela oral. Então, são atividades que vocês vão ter, né, tanto vai ajudar a vocês aqui no curso, para que vocês consigam, por exemplo, ter uma melhor habilidade na hora de apresentar um seminário, por exemplo, na hora de escrever um trabalho, como também vai ajudá-los no momento de que vocês estiverem lá no trabalho. Eu acho que eu comentei com vocês já em algum momento, eu não lembro qual, mas eu comentei com vocês que a profissão de vocês, ela muitas vezes é um pouco espinhosa, assim como a minha, né? Porque a gente tem que lidar com duas áreas e muitas vezes a gente lida com o bolso, né, das pessoas. Por exemplo, a gente tem que lidar com os trabalhadores, né, com os empregados, e a gente sabe que esse número de pessoas, seja ele pequeno ou grande, enfim, quando a gente lida com pessoas, é sempre bom e importante a gente saber como se comunicar com essas pessoas. Até na época eu usei a expressão jogo de cintura, que a gente precisa ter. E quando a gente lida também com os empregadores, porque muitas vezes a gente lida com o bolso deles, né? Quando a gente faz uma solicitação, né? Quando a gente faz algum ajuste naquela empresa, a gente precisa que ele vá lá, meta a mão no bolso um pouquinho e consiga alguma coisa, algum material, enfim, que seja necessário comprar. Mas aí com os funcionários, né, com os empregados, no caso, os trabalhadores, a gente precisa fazer, por exemplo, que eles usem o EPI, né, uma coisa bem simples, mas é algo que, de certa forma, é até difícil, dependendo do local, dependendo das pessoas. Infelizmente, gente, quando a gente lida com pessoas, a gente sempre tem esses momentos espinhosos, que a gente precisa realmente aprender a se comunicar. E precisa aprender também que existem vários tipos de comunicação, né? Várias formas que a gente pode levar essa informação para as pessoas. E uma coisa maravilhosa que a gente vivencia hoje é que meios de comunicação, ou seja, veículos de comunicação, nós temos aos montes, né? Nós temos aos montes. Antes a gente tinha a conversa cara a cara, né? A gente tinha o telefone, já é um tanto antigo, a carta, enfim. Mas hoje a gente tem inúmeros. Se a gente quiser falar com a pessoa agora, né, a gente tem como falar. E existem vários tipos de meios de comunicação. Por exemplo, digamos que você quer falar uma coisa para uma pessoa, mas você, digamos, não tem muita coragem de dizer que ela cara a cara, né? Então, você tem a possibilidade de escrever no WhatsApp, por exemplo, né? Então, muitas pessoas acabam encarando esses meios de comunicação, essas particularidades desses meios de comunicação nesse sentido, né? Aquele que mais se adapta àquela sua situação, àquela sua realidade. Mas a gente também precisa entender que esses meios de comunicação, esses veículos de comunicação, eles nem sempre são tão eficientes ou tão efetivos, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar, um dos, um dos meios de comunicação que eles são, assim, que é o mais eficiente, ele é o mais rico, na verdade, em questão de detalhes, em questão de trazer toda a realidade para frente, é a cara, né? Uma coisa que a gente não está vivenciando muito hoje em dia, porque essas reuniões que a gente faz agora online, as aulas online, enfim, tudo agora acontece de forma remota, né? Acontece de forma através do Google Meet. Então, o cara a cara, ele até saiu um pouco de moda, né, com relação à pandemia. Mas, na verdade, a conversa cara a cara, ela é a conversa mais rica, né, a comunicação mais rica que a gente tem
até hoje, né? Não existe outra que seja nessa qualidade, dessa forma. Por quê? Cara a cara, eu falo, por exemplo, eu falo com você e a gente sabe que e a gente vai ver mais na frente, que existe aquela comunicação que ela é verbal e a comunicação que não é verbal, né? Por exemplo, se eu falo uma coisa para a Bruna, por exemplo, eu estou conversando cara a cara aqui com ela, então eu passo algum tipo de informação para ela, eu digo alguma coisa, então a partir do que eu disse, eu já consigo ter uma interpretação de como foi que ela recebeu aquela informação só pelo olhar, né? Eu já começo a tirar algumas conclusões. Ela também consegue entender de que forma eu estou passando essa informação, o que é que eu estou querendo dizer, juntamente com a minha expressão, né? Não só pelas minhas palavras, mas como também pela minha expressão, como é que eu estou dizendo. Coisa que por outros meios de comunicação a gente infelizmente não tem essa oportunidade. Por quê? Ah, professora, mas eu ligar a câmera aqui, eu vejo a senhora, a senhora me vê, e assim a gente conversa cara a cara. Mesmo assim, ainda não é tão eficiente, né, como o ao vivo mesmo, né, no ao vivo. E eu acho, acredito até que vocês já passaram por essas situações. Quando a gente lida com o WhatsApp, por exemplo, né, aqui anteriormente a gente tinha a mensagem de texto, enfim. Mas a gente passa por essas situações, é que muitas vezes a gente escreveu alguma coisa, alguma mensagem para aquela pessoa, mandou aquela mensagem e muitas vezes aquela pessoa, ela entendeu aquela informação bem diferente. Às vezes entendeu que você foi grossa, né, de determinada maneira, ou então que você foi muito passiva. Enfim, por exemplo, se você escreveu uma mensagem de texto no WhatsApp, mandar para a pessoa em caixa alta, né, ou seja, todas as letras maiúsculas, a gente já tem um certo entendimento, meio subentendido, na verdade, é que a pessoa está gritando com você, né? É até bem interessante nisso, porque isso acontece às vezes quando a gente está usando o WhatsApp no computador, às vezes esquece aqui o caps lock ligado, então você escreve a mensagem toda em caixa alta e a pessoa tem um certo entendimento de que você está gritando, que você está sendo grossa, enfim, de alguma maneira. Então, existem esses meios de comunicação que eles são os mais ricos, né? Ou seja, a conversa cara a cara ele está lá em cima, tá lá no top de linha, ou seja, do meio de comunicação mais rico, porque ele tem todas essas particularidades. A gente tem a oportunidade de observar a linguagem verbal, a linguagem não verbal, né? O que é que aquela pessoa está querendo dizer com isso? Fora dizer que você tem a oportunidade de questionar ali naquele momento, né? Se uma pessoa lhe passou alguma informação e você já vai lá e começa a fazer os questionamentos. E você também tem condição de observar como é que aquela pessoa está reagindo a isso. Então, a conversa, ela acontece e o entendimento, ele vai acontecer uma dada hora. Uma coisa que pelos outros meios de comunicação a gente não tem tanto, né? Como a gente está vivenciando hoje essa era aqui dessas videoconferências, videoaulas ao vivo, aí a gente vem aí como um segundo lugar, porque a gente consegue falar com a pessoa e possivelmente a gente também consegue ver, né? Caso quiser ligar a câmera, a gente consegue ver. Aí depois a gente vem as conversas ao telefone, mas as conversas que eu falo é ao telefone mesmo, de forma simultânea. Aí depois a gente tem os esses aplicativos, né, de mensagem, no caso o WhatsApp, o Telegram, que você tem a oportunidade tanto de falar, como você tem a oportunidade de escrever, né? Mas aí a gente tem um prejuízo com relação a isso, porque não é algo simultâneo, né? A pessoa vai lhe responder quando ela vê a mensagem, ou então quando ela visualizar o áudio, mas também se torna efetivo. Aí a gente tem os outros que já estão até caindo um pouco de moda, né? Inclusive até o telefone mesmo, ele está caindo um pouco de moda porque a gente não está mais ligando tanto para as pessoas. Às vezes, gente, tem gente que encara a ligação
como algo importantíssimo das duas uma, né? Ou importantíssimo, por exemplo, eu tinha uma coisa muito importante, por isso que eu tive que ligar. Ou seja, quando a pessoa liga, parece que é algo grave, é algo importante, as pessoas têm essa percepção. Ou então pede licença para ligar, né? Não sei se isso acontece com vocês. Manda no WhatsApp. Olha, eu vou ligar para você. Coisa que anteriormente não tinha esse negócio de pedir autorização para ligar para as pessoas. Mas é a era que a gente está vivendo realmente. Então, o WhatsApp ele tem essa oportunidade também de fazer a ligação, como também de mandar mensagem, de mandar áudio, de mandar foto, de mandar localização. E isso é maravilhoso, porque a gente não precisa mais tanto estar explicando aonde é que eu estou, mando só a localização, e já está tudo muito subentendido, né? Já está muito claro aonde é que vai dar. Mas aí depois a gente tem os outros meios de comunicação que já estão caindo um pouco, né? Que é o e-mail, aí a carta praticamente não existe, né? A gente está num momento assim que a gente recebe, acho que nem conta, a gente recebe mais em casa, né? A gente tem um aplicativo daquele serviço que a gente recebe e vai lá e baixa a conta, ou então baixa do site e paga a conta e pronto, está tudo resolvido. Então a gente não está nem recebendo essas coisas em casa. Então nós temos uma grande variedade de comunicação, mas o que falta muitas vezes é a gente realmente entendê-las, né? Entender como se comunicar, e é isso que a gente vai conseguir falar durante esses dias, e também que meios utilizar para que as coisas, as falas, elas não fiquem obscuras, né? Elas não fiquem subentendidas, porque muitas vezes a gente tem certas conversas, gente, conversas sérias, conversas que precisariam ser ao vivo, precisariam ser pelo telefone de forma simultânea, e a gente tem através do WhatsApp, por exemplo, a gente tem essas conversas a partir de áudios do WhatsApp, que é uma fala, você tem como perceber algumas coisas pelo tom de voz da pessoa, mas também ao mesmo tempo você não está vendo, né? Se realmente às vezes ela está num local, às vezes não pode falar alto, ou então tem que falar um pouco mais alto para ser ouvido, enfim. Tem várias particularidades que você não está vendo o que está acontecendo para ver o que é que ela está querendo dizer com relação a isso. Então, com isso, a gente precisa avaliar, né, o grau de eficiência desses meios de comunicação, já que a gente tem tantos, mas o que está faltando é realmente a gente saber usar, né? A gente realmente usar e não deixar as informações obscuras ou subentendidas. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês de um rapaz que eu acredito que vocês já viram, mas todo mundo acha muito engraçado os vídeos que ele faz, mas é bem interessante a forma como ele se utiliza para se comunicar com as pessoas, né? É muito interessante e, assim, realmente é algo que a gente precisa dar atenção, porque é algo que ele se utiliza de forma cômica, né, de forma engraçada, né, a gente ri dos vídeos, mas é algo realmente a gente refletir um pouco sobre isso. Estão conseguindo ver o compartilhamento da tela? Tô, professora. Vamos lá, sei que vocês Sou já fã viram esse desse homem, rapaz. professora. Eu tenho certeza que vocês já viram esse rapaz, mas vamos ver o que ele tem a dizer. Deixa eu tirar aqui. Bom, eu sou responsável técnico pela transposição de alimentos de origem italiana, no qual a velocidade é fator primordial na satisfação do cliente. Então você é veloz? Depende para o que seja.
Vi no seu perfil que você é empresário. Você é empresário de que ramo? Sou empreendedor de produtos à base de laticínios conservados a frio. Uau, que top! Eu sou vendedor, e você? Eu sou técnico em gestão humana e armazenamento em estado inoperante. Poxa, gostei. Sou gerente de operação financeira e técnico responsável pela locomoção de pessoas em áreas urbanas. Sou técnico em substituição e acondicionamento de resíduos. Onde é que você trabalha com mesmo? Eu sou responsável técnico pela produção de shows e eventos de grandes artistas. Sim, Thiago, você é bem legal, interessante. Você trabalha com o que mesmo? Eu sou representante comercial de uma rede de franquias, no qual também atuo no preparo de alimentos em alta temperatura. Em alta temperatura? Altíssima. Primeira vez que a gente está saindo, fala sobre você. Bom, sou engenheiro, né? Tenho uma equipe de funcionários. Vou te atuar logo cedo, né? Tem um e-books. Mas então, você trabalha com o quê? Eu sou técnico em saneamento de vias públicas. Não, Tiagão. E aí, macho, quanto tempo tá fazendo o que da vida? Eu sou empresário aqui no ramo de energia eólica e energia solar na capital, a gente abastece boa parte da cidade. E tu tá fazendo o quê? Eu sou empreendedor no ramo hortifruti granjeiro, no qual atuo no marketing sonoro, no maior centro comercial da cidade. Meu amigo, tá rico, só. Você não é empresário de que ramo? Eu sou empresário no ramo de prospecção de itens tecnológicos responsáveis pela comunicação global. Caramba! Mas então, você trabalha com o quê? Eu sou gestor de segurança ostensiva pessoal e patrimonial Onde? na Europa. Ah, Eu trabalho tomando conta de uma das empresas do meu pai. E você? Bom, sou responsável pela locomoção ágil de pessoas por meio de veículo motorizado.
E no que da vida? Eu sou responsável por decifrar códigos criados por profissionais de alto escalão para ajudar na cura das pessoas. Decifrar códigos. Que eu São códigos bem mais difíceis. sou. John. Sou. Bom, eu sou responsável pelo controle e abastecimento de produtos inflamáveis da Petrobras. John. Eu vi que você tem condição. Como é que você conseguiu tudo isso tão novo? Bom, eu sou trader. Eu atuo no mercado financeiro fazendo algumas operações na Bolsa de Valores. Nossa, tão jovem. John. Tá ficando doido. Primeiro eu tenho que saber com quem é que tu trabalha. Minha mãe não deixa eu ficar com qualquer um, não. Eu sou especialista em produtos que restringem os danos dermatológicos, bloqueando a disseminação dos raios ultravioletos. Ele deve trabalhar na NASA. John. John. Adivinha o que eu comprei pra você pro Dia dos Namorados? John. Bem que você poderia me chamar, né, pra dormir nessa casa, pra gente dormir juntinho, assistir um filminho, né? E tá. Agora sim. Então, gente, a nossa aula, quem perguntou aí no chat, é sobre comunicação, né? A nossa disciplina é de técnicas de treinamento. Então, nisso a gente vai falar sobre comunicação, a gente vai falar sobre como falar em público, porque é esse tipo de entendimento que vocês vão precisar quando vocês estiverem dando os treinamentos de vocês, fazendo o diálogo diário de segurança com os trabalhadores. Então, a gente precisa aprender a se comunicar, tanto com os empregados como com os empregadores. Aí eu coloquei esse vídeo para a gente assistir, ele é bem interessante, como eu falei para vocês, a forma como o rapaz ele se comunica, né? A forma como ele traz, porque o que ele diz para as pessoas não é mentira. Não sei se vocês já conseguiram observar isso, o que ele traz quando ele fala, né, em que ele trabalha. Mas a forma como ele se comunica, ele dá a entender uma outra coisa para as pessoas, ou seja, ele fala uma coisa e as pessoas entendem uma outra coisa totalmente diferente. Por quê? Ou realmente a intenção dele é essa mesma, né? De passar uma coisa, fazer com que as pessoas elas entendam uma outra coisa, né? Entender que ele trabalha como a pessoa, falou aí, vixe, Maria, deve trabalhar na NASA. Mas isso no caso não seria verdade, né? Mas o relato que ele dá não é mentira, né? Não é uma verdade, é verdade. Apenas ele dá a entender de uma outra forma. Então, toda a expressão que ele utiliza, né? A expressão corporal,
a forma como ele se comporta, a forma firme com a qual ele afirma de que ele trabalha, e o fato das pessoas também não precisarem necessariamente entender aquilo ali para ter um certo entendimento, já traz uma proposta na cabeça de cada um, né? Na verdade, cada um entende o que ele fala de uma forma diferente, mas entende de uma forma boa, de uma forma favorável. Então, eu vou colocar aqui para apresentar o slide para vocês, para a gente começar a falar um pouquinho mais. Estão conseguindo ver o slide? Sim. Ótimo. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre técnicas de treinamento, e a primeira coisa que a gente vai falar é realmente sobre a comunicação, como a gente vem falando. Então, a comunicação ela é um processo através do qual a mensagem elaborada, seja falada, escrita, pintada ou desenhada, enfim, independente de como ela for elaborada, por um emissor, né, a pessoa que emite aquela mensagem, chega até o receptor, né? Então, esse processo que acontece, no qual o emissor ele emite uma mensagem e o receptor, ele no caso recebe, ele é chamado de comunicação. Então, para a comunicação ela se efetivar, é necessário que ambos, o emissor e o receptor, eles se compreendam, né? Então, para que a gente consiga realmente fazer com que exista uma comunicação, é necessário que essa mensagem ela seja compreendida. Por exemplo, se por um acaso não sei vocês, mas eu não sei falar muito inglês, sei falar algumas coisas, mas eu não sei manter uma comunicação com uma pessoa que fala inglês, ou um americano de fato, que infelizmente ele vai falar de forma rápida, né? Ele não vai falar devagar, como uma pessoa aqui do Brasil falaria inglês, mais ou menos. Então, a comunicação entre a gente, isso, ela, na verdade, ela não iria acontecer, né? Porque a mensagem que eu iria passar para essa pessoa e a mensagem que ele ia querer mandar, passar para mim, não seria compreendida, na verdade. Iria ocorrer um bloqueio nessa comunicação, que a gente não ia conseguir a gente não ia conseguir se comunicar, na verdade, porque esse processo da troca das mensagens, ele, no caso, seria interrompido, né, pela falta de entendimento. Então, o que eu perguntasse, ele não ia saber responder, porque, na verdade, não saberia qual é a pergunta, e vice-versa. Então, para que a comunicação ela aconteça de fato, é preciso que haja uma compreensão. O problema, muitas vezes, é que a comunicação ela acontece, mas muitas vezes essa compreensão ela pode acontecer de forma equivocada, né? E vamos ver um pouquinho mais na frente. Então, pronto. Nessa comunicação aqui, eu tenho um emissor, que é essa pessoa que está aqui ao lado. Então, eu tenho um emissor, essa pessoa aqui, e o receptor, né? Então, o emissor, no caso, ele envia as mensagens para o receptor, que, no caso, as recebe, né? Então, no caso, está acontecendo uma comunicação, ele está enviando mensagens, e, no caso, o receptor, ele vai estar dando um feedback, ou seja, ele vai estar dando uma resposta para aquilo que está sendo enviado. Então, a partir dessa comunicação, essa comunicação ela está acontecendo cara a cara, como vocês estão vendo. Então, o emissor, ele envia mensagens ao receptor, que, por sua vez, vai dar uma resposta através de um feedback, ou seja, a resposta para a pergunta, né? Ou então, essa resposta, ela não necessariamente precisa ser de uma forma verbalizada. Ela pode ser apenas a força de expressão que ele utilizou, ou seja, uma expressão que ele acabou adquirindo naquele momento. Por exemplo, digamos que o emissor ele foi lá e enviou uma mensagem, falou para ele algo um pouco chocante,
né? Então, o ato dele, a expressão facial dele, de se chocar com aquela informação, aquilo ali já está dando uma resposta para o emissor. Então, a comunicação, gente, ela acontece dessa forma. Também não há como existir uma comunicação que ela aconteça apenas em uma via somente. Ou seja, não há como haver comunicação em que apenas uma pessoa fala, a outra ela precisa dar uma resposta, mesmo que seja apenas uma expressão facial, para que a gente consiga haver uma comunicação. Ou seja, há uma reciprocidade de comunicações claras, ou seja, houve o entendimento das informações. Porque o emissor, ele falou, enviou a mensagem, o receptor, ele compreendeu e deu uma resposta. Então, essa comunicação, gente, ela somente é possível por meio do uso da linguagem. E o que seria essa linguagem? A linguagem é todo o sistema de sinais convencionais, símbolos linguísticos, sonoros, visuais, gestuais, que nos permite realizar atos de comunicação, certo? Ou seja, é a forma como a gente manifesta aquilo que a gente está querendo dizer. Ou seja, quando a gente se comunica com as pessoas, a gente sofre por essas etapas. Por exemplo, 55% da linguagem ela é corporal, certo? Ou seja, 55% das mensagens que a gente passa para as pessoas não são nem faladas. É apenas a forma como a gente se posiciona, a forma como a gente faz, demonstra as nossas expressões faciais, né? Por exemplo, de susto, de medo, ou achou alguma coisa engraçada, o sorriso, ou só o ato de ficar sério, já é um tipo de linguagem. Então, para vocês perceberem que mais da metade da nossa fala, mais da metade da nossa comunicação, ela se dá apenas pela forma como o nosso corpo se manifesta. Por exemplo, digamos que a gente está lá para começar o nosso dia de trabalho e a gente vai começar fazendo um diálogo diário de segurança a respeito de ergonomia, por exemplo, né? Então, eu faço uma reunião de alguns trabalhadores e eu vou fazer esse diálogo durante 5 minutos, 10 minutos, antes do trabalho, eu faço essa fala. Então, quando a gente tenta passar algum tipo de informação para as pessoas, a gente vai fazer essa comunicação, a gente não pode pensar somente na gente mesmo, né? Ou seja, a gente não pode pensar somente na nossa forma de linguagem, na nossa forma de colocar as coisas, porque a gente tem que pensar que público é esse que está participando, né? Mas aí, digamos que eu faço uma aula bem teórica sobre ergonomia, né? Faço uma fala bem teórica de ergonomia, às vezes faço uma fala que não tem muito a ver com a ergonomia que é adotada naquela empresa. Fala apenas sobre ergonomia. Então, acaba que é uma temática que ela não é muito interessante para os trabalhadores, para os empregados. E eles acabam que não gostam muito, né? Acabam ficando um pouco saturados daquela fala, enfim. Então, eles vão começar a apresentar algumas expressões corporais. E eu acredito que vocês já podem imaginar algumas, né? Por exemplo, franzindo a testa, baixando a cabeça, cruzando os braços, enfim. Algumas expressões que mostrem que a pessoa não está gostando. Então, para a gente ver que somente esse ato, ele já traz muita informação. Por exemplo, a nossa conversa aqui, a nossa aula, ela não é tão produtiva, né? Ela não é tão efetiva como a aula ao vivo, né, que a gente vai ter na nossa próxima aula, porque infelizmente eu não estou vendo vocês, né? Por exemplo, professora, mas aí eu ligo a câmera. Mas infelizmente, gente, nesse programa, quando eu abro o slide, por exemplo, eu não consigo ver ninguém, eu não consigo ver nem a mim mesma.
Eu vejo apenas a tela, que no caso é a que vocês estão vendo. É como se eu tivesse colocado para apresentar, no caso botei, né? Para apresentar no PowerPoint. Então eu não vejo absolutamente nada. Então, é um tipo de comunicação que ela é eficiente, ela é boa, ela acontece. Isso é muito bom, né? Porque a gente existe esse meio de comunicação e isso é fantástico, porque se por acaso não existisse, a gente estaria parado lá onde vocês pararam o curso, talvez na primeira aula, que eu acredito que vocês tiveram pouquíssima ou nenhuma aula presencial. Então é uma comunicação que ela é eficiente, ela é boa, ela acontece, ótimo, maravilhoso. Porém, ela não é totalmente efetiva, né? Principalmente para a nossa sala de aula. Porque, por exemplo, quando eu estou dando aula, uma coisa que eu sempre faço, ao vivo, não sei se vocês perceberam quando a gente estava na aula Primeiros Socorros. Então, eu vou falando, e depois eu pergunto se vocês entenderam, né? Mas a partir do que eu vou falando, a forma como vocês vão se expressando, eu já vou conseguindo entender. Se vocês estão entendendo, se vocês estão participando, se vocês estão prestando atenção, né? O professor, ele sempre sabe, porque no caso ele está ali na frente. Então, quando chega mais para o final daquela fala ou daquele slide, aí eu pergunto, vocês entenderam? Aí muitos ficam calados, olham para o chão, enfim, tem vários tipos de linguagem corporal que vocês acabam apresentando. Então, muitas vezes, já sei, entenderam? Não, volto tudo de novo, e aí começa tudo de novo. Mas no caso aqui, a gente não consegue ter muito essa troca. Eu só consigo saber realmente, efetivamente, se vocês me disserem se entenderam ou se não entenderam, ou muitas vezes se eu fizer a pergunta e vocês ficarem calados totalmente. Às vezes é sinal que vocês não entenderam. Mas isso também não é nenhuma certeza, porque muitas vezes eu não tenho uma turma que ela é participativa, uma turma que fala realmente no microfone. E como eu disse a vocês, aqui eu não consigo ver o bate-papo nesse momento. Então é algo que a gente perde um pouco por isso, né? A gente perde um pouco dessa comunicação que a gente está tendo aqui por causa disso. Então, ela acaba sendo uma comunicação que ela é muito eficiente, ela é muito boa, mas ela não é muito efetiva na prática, né? Ela não acontece da maneira totalmente efetiva que é aquela comunicação cara a cara. Então, 55% da nossa comunicação, ou seja, da nossa linguagem, ela é uma linguagem corporal, uma linguagem que a gente utiliza, que a gente manifesta a partir das nossas expressões corporais, das nossas expressões faciais, principalmente. 7%, gente, da nossa comunicação é com palavras, certo? Ou seja, apenas 7% é aquilo que a gente fala ou aquilo que a gente escreve, né? Então, 38% são variações vocais e de fala, ou seja, são as variações com relação à entonação que a gente utiliza, variações na voz. Então, isso tem um representativo aí de 38% também na nossa comunicação. Então, para vocês perceberem que o que se fala acaba sendo o menos importante, né? E é por isso que muitas vezes a gente fala, né? A gente diz, não é o que a pessoa disse, mas é como disse, né? Como disse, de que forma ela estava, de que forma, qual era a expressão corporal, qual era a expressão facial, qual foi o tom de voz que ela utilizou. Então, muitas vezes a gente avalia muito mais isso do que somente as palavras que aquela pessoa escolheu para se comunicar. Então, a linguagem, ela está dividida entre linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? E a gente viu que a gente utiliza apenas 7% da nossa linguagem verbal, né? Que é aquela linguagem cujos sinais são as palavras, né? Quer seja escrita, quer seja falada. Ou seja, a linguagem verbal se refere às palavras que a gente utiliza, né? As palavras quer seja qual idioma for. Então, é aquilo que a gente fala ou aquilo que a gente escreve. Muitas vezes a gente consegue ver
placas como essas, em determinados locais, que são utilizados a uma linguagem verbal, ou seja, está realmente escrito aquilo ali que a gente precisa saber, né? E é bem interessante a gente começar a se atentar a isso, porque muitas vezes quando a gente chega num determinado ambiente, existem várias placas, várias sinalizações que nos ajudam, que aquilo ali é um tipo de linguagem, é um tipo de comunicação que está acontecendo, e às vezes a gente nem presta muita atenção em relação a isso. Pronto, eu dou muito exemplo a respeito dos pôsteres que a gente tem no posto de saúde, por exemplo. É bem a minha realidade, tá o exemplo que eu uso. Por exemplo, você chega num ambiente como esse, tem vários pôsteres na parede que fala sobre a dengue, fala sobre a Covid, enfim. Então, a partir dali, você consegue tirar muita informação. Tá? Muita informação. Então, aqueles pôsteres, eles são confeccionados, eles são pregados ali na parede com intenção, né? Com a intenção de que as pessoas, com intenção informativa, que as pessoas olhem, que as pessoas leiam, que as pessoas realmente entendam o que está escrito ali e que apliquem. Né? Façam ali um momento de sensibilização dela com relação àquela informação. Então, isso tudo é uma linguagem verbal, seja ela escrita ou seja ela falada. Mas muitas vezes a gente vivencia o quê? Uma linguagem que é não verbal. Ou seja, se você visse a placa, silêncio por favor, ou você visse essa imagem, não sei vocês, mas para mim daria no mesmo. A informação, ela seria entendida da mesma forma. Aí vocês me dizem se por vocês daria para ser entendido apenas pela imagem. Tá mais que claro aí. Oi? Pra mim tá mais que claro. Para mim também. Então essa é uma linguagem... Professora, Oi. qual é a matéria mesmo, hein? Hoje é técnicas de treinamento. Show. Hoje a gente está falando sobre comunicação, certo? Vamos aprender a nos comunicar com as pessoas, com os empregados da empresa, com os empregadores. Isso é bem importante. Então, gente... Preciso disso. Que bom. Então, essa é a linguagem não verbal, né? É aquela que utiliza de outros sinais que não são as palavras. Ou seja, são imagens que a gente consegue perceber, tirar a mesma conclusão a partir apenas de uma imagem. A gente não precisa necessariamente fazer uma leitura. E essa linguagem, ela não verbal, ela gira em torno daquilo que eu falei para vocês, com relação à expressão da pessoa, né? A forma como ela se posicionou, cruzou os braços, não cruzou, né? Tá olhando para o relógio. Então, tem várias formas de expressão facial, várias formas de expressão corporal que nos mostram muito mais, né? Como a gente falou, 55% da nossa comunicação, ela é uma linguagem não verbal. Ela é uma forma de expressão. Ou seja, a expressão que a gente adota no nosso corpo, no nosso rosto. Então, aqui eu tenho 2 exemplos, né? Mais um. Com relação à placa escrita, é proibido fumar nesta área, ou seja, está totalmente escrito, você faz a leitura, é uma linguagem verbal, porque está escrita a informação. Eu tenho aqui uma linguagem não verbal que simboliza exatamente a mesma coisa disso aqui, então tanto faz você escrever algo como isso, ou você colocar uma imagem como essa, passando essa faixa aqui de proibido, né? Então, significa, no caso, a mesma Professora? coisa. Oi. Professora, a Oi. de linguagem já é mais de verbal, né? Ou linguagem mesmo, é segura. Sim, É até não melhor verbal. porque para quem não sabe ler, né? Já deve já tem a noção, né? Isso. Sim, com certeza. Dá para ter muito mais noção, realmente, para quem não sabe ler ou não tem muita habilidade realmente com a leitura. Mas aí a gente tem a linguagem também mista, né? Que é a terceira opção.
que é uma linguagem verbal e não verbal, ou seja, eu posso ter uma placa que tem os dois. Contém a informação escrita, proibido fumar, e contém a imagem também, com a faixinha de proibido, demonstrando a mesma coisa. É algo um pouco redundante, porque eu tenho duas informações numa imagem só, de forma até certo ponto desnecessário. Sim, um pouco redundante, mas é um tipo de linguagem, né, que nos ajuda a deixar a informação até mais clara, mais evidente, às vezes deixar mais explícito, né, porque muitas vezes algumas placas que a gente vê muito acaba passando despercebido em determinados ambientes. Às vezes tem ambientes que a gente entra, por exemplo, essa placa aqui de proibido fumar, ou então a placa escrita, tanto faz. É algo que a gente já vê tantos em vários lugares, que já é algo que a gente nem visualiza muito em meio a um determinado ambiente, porque não chama muita atenção, por ser algo já tão corriqueiro. Então, as duas informações, elas trazem uma entonação maior. Então, gente, a linguagem não verbal, ela é tão importante quanto, ou às vezes até mais. A forma como a gente se posiciona, né? E a forma como a gente consegue realmente trazer isso para o nosso dia a dia. E como foi falado, né? É até bem importante, principalmente para quem não sabe ler, né? Ou não tem muita habilidade na leitura, porque tem gente que sabe ler, mas é uma leitura mais lenta, né? A leitura um pouco deficiente. Mas isso já facilita bastante. Por exemplo, imagine vocês se as placas de trânsito, a sinalização de trânsito, ela precisasse necessariamente ter a escrita. A gente sabe que tem umas que ela tem a escrita, né? Por exemplo, tem umas que vem com a placa assim de proibido, aí tem assim, de sexta a sábado e domingo, como se não fosse permitido fazer, estacionar durante a semana, enfim, tem alguma informação assim embaixo. Mas aí vocês imaginem que todo mundo necessariamente precisaria saber ler, porque você imagine que o semáforo, ao invés de ser uma sinalização por cores, né, que a gente já aprende desde muito pequenininho, de criancinha, isso é trabalhado na escola, mas isso é algo de vida mesmo, é algo que a gente aprende na vida, não precisa necessariamente que ninguém ensine. Então, para que você consiga dirigir, né, lidar com o trânsito, por exemplo, você precisasse necessariamente saber ler bem, né? Se o sinal, ao invés de ficar vermelho, amarelo e verde, ele tivesse as palavras pare, né, siga, espere, aí seria um pouco complicado para a nossa população, porque a sinalização por cores, ela acontece o entendimento, a interpretação, a comunicação, ela acontece de forma bem efetiva, porque ela é muito clara, né? Ela é muito clara na mensagem que ela quer passar. Então, é por isso que é muito compreendida. É claro, mas tem gente que, professora, mas tem gente que passa no sinal vermelho. Mas não é porque a informação não foi compreendida, né? Outra coisa que a gente precisa para poder se comunicar é dos códigos, né? Os códigos linguísticos. O que isso quer dizer? É a língua que a gente utiliza. Então, a língua ela é o sistema de códigos linguísticos utilizados por um grupo social. Os indivíduos do grupo devem decodificar os signos para obter a mensagem e efetivar a comunicação. Então, como eu falei, a respeito de eu conversar com a pessoa que fala inglês, só fala inglês, por exemplo. Eu falo português e a pessoa fala inglês. A comunicação, ela não vai acontecer, né? Nem de forma eficiente, nem de forma efetiva. Porque, no caso, os códigos linguísticos que a gente está utilizando, ele é diferente. Então, eu não consigo decodificar o que ele está dizendo,
e ele não consegue decodificar o que eu estou dizendo. Então, infelizmente, a comunicação ela vai acabar aí, ela não vai acontecer, vai existir uma barreira justamente porque a língua ela não é a mesma. Aí a gente tem também a respeito da fala, né? A fala é um uso particular que o indivíduo pertencente a um grupo social faz da língua. Ou seja, a gente tem a nossa língua, o nosso idioma, mas a gente acaba adquirindo um certo dialeto, que a gente chama, ou seja, algumas gírias, algumas formas de falar, né? Eu achei interessante a respeito da Juliette, né? Não sei se vocês viram que na entrevistazinha que ela fez antes de entrar no Big Brother, ela diz assim que gosta de falar errado. Né? Um negócio assim que ela diz, ela gosta de falar errado. Então é algo particular dela, né? Ou seja, é um uso que ela faz da língua, ou seja, do idioma português, mas é um uso particular dela, né? Então, essa fala, ele é um uso particular, algo que a gente acaba se utilizando de algumas palavras, que a gente inventa, cria, modifica, enfim. Ou então pode ser pertencente a algum tipo de grupo, né? Que no caso é aquelas gírias que são criadas, são faladas em determinados grupos. Aí a gente tem aquelas gírias que são, gírias não, aquelas falas que são mais dos adolescentes, aí tem aquelas falas que são mais dos adultos, e isso a gente precisa ter muita atenção com relação a isso. Porque, por exemplo, quando vocês vão falar com um profissional da área de vocês, por exemplo, vocês vão ter uma fala, né? Ou seja, vocês vão falar termos técnicos, vocês vão conversar sobre o assunto de forma bem técnica e vão conseguir se compreender, né? Um vai compreender o outro e vai dar tudo certo. Mas quando vocês forem lidar com um trabalhador, por exemplo, com um empregado, e vocês forem utilizar os mesmos termos, né? Os mesmos termos técnicos, a mesma fala que vocês utilizaram com um colega de trabalho, isso não vai dar muito certo. Porque no caso a comunicação não vai acontecer, a pessoa não vai entender o que você está passando. E isso acontece em todas as áreas, né? Por exemplo, um advogado, quando está falando com outro advogado, está falando com o juiz, está falando com as pessoas referentes que trabalham no mesmo meio, é uma coisa. Quando fala com o cliente, é outra, totalmente diferente, porque ele não pode se utilizar desses termos que pertencem ao grupo dele, ao grupo de trabalho dele, no caso a pessoa não vai entender. Isso aí é o médico, isso aí é qualquer profissão, na verdade, porque cada profissão ela vai ter os seus termos técnicos, seus termos específicos, que no caso só compreende, só sabe quem realmente é da área, né? Tem várias histórias, mas é uma história interessante, que um senhor, ele procurou um médico, e o médico falou que ele tinha uma doença que chamava-se escabiose, né? E eu não sei se vocês sabem o que é escabiose, mas aí, no caso, o senhor, ele não entendeu, né? Então, ele saiu de lá com muita dúvida, porque não tinha entendido o que era escabiose, mas pelo nome, ele já interpretava que era uma doença muito grave, né? Foi igual a história aí do Tiago. A forma como ele fala, né, a forma como ele se refere, ele utiliza palavras em português. Tudo bem, tudo certo. Mas a forma como ele fala, né, não pertence ao grupo social, no caso da moça que está ouvindo, a pessoa tem uma interpretação totalmente diferente. Então, no caso, o senhor ele entendeu que ele tem uma doença grave, que enfim, ia morrer, né? Mas, na verdade, gente, escabiose é apenas uma coceira. É algo simples, muitas vezes causado por fungo, que você vai usar uma pomada e vai ficar bom, né? Enfim, não é uma doença grave. Até a senhora mesmo, né, professora? Quando vai atender os pacientes, não vai falar os termos técnicos. Exatamente. E nem com vocês. Eu não posso falar termos relacionados a área da saúde, porque apesar de vocês serem profissionais da saúde, vocês são mais voltados para a segurança.
Então, imagina se eu vou falar com vocês, por exemplo, aula sobre doenças, por exemplo, doenças ocupacionais. Então, eu preciso falar de uma forma que vocês compreendam, né? Aliás, até em enfermagem, é como eu digo muito para os alunos, pronto, quando a gente está estudando anatomia, eu sempre digo, olha, o nome desse osso é tal, mas popularmente é tal. Por quê? Porque a gente, quando for lidar com os pacientes, eles, quando forem lidar com os pacientes, no caso, o senhorzinho, ou seja lá quem for, ele não tem obrigação de saber o que é patela. Ele não tem obrigação, então ele vai dizer que é bolacha do joelho e pronto, e você se vira para entender, né? Então é até bem interessante a gente saber os dois termos, né? O popular, até às vezes a gente se depara com termos novos. Eu, quando aprendo uns termos novos, aí eu vou repassando, porque isso também acontece de forma regional. Eu vou repassando porque quando você for falar com aquele paciente, você vai saber, ou então quando o seu paciente vier dizer, ai, doutor, eu tô com muita dor aqui nessa pá. Aí vai lá, o bonitinho que fez o curso não sabe o que é pá. Aí é complicado, né? Então é um entendimento, na verdade, que ele vai acontecer de mão dupla. Quando eu digo o nome oficial, né, o nome científico, e o nome popular, ajuda ambos a se entenderem. E quando você deparar com um termo que não entendeu, é perguntar, né? Infelizmente. Mas essa fala, ela se refere justamente a um uso que ou ele vai ser particular, a forma como você fala, aquele mesmo idioma, aquela mesma língua, ou então vai ser pertencente a um determinado grupo. E todo grupo, ele vai ter essa forma própria de falar. Agora, algumas vezes vai acontecer pode ter uma mudança de região para região, né? Por exemplo, às vezes é termo técnico mesmo, tem uma mudança. Por exemplo, aqui no Nordeste, vou falar em Nordeste, falar do Rio Grande do Norte, a gente chama aquela máscara que eu mostrei para vocês, o dispositivo bolsa válvula máscara. Aqui ele é chamado de ambu, ele não é dispositivo de bolsa válvula máscara, que é ambu, mas na verdade o ambu, ele é o nome da marca, né? É igual a gente chama a Gillette, não importa se é Bic, a gente chama de Gillette, mas na verdade não é Gillette, aquilo ali é uma lâmina de barbear, não é isso? Mas a marca que ficou famosa, Gillette, então todos pra gente acaba sendo Gillette. Então, do mesmo jeito é a história do ambu. Aí teve uma vez que eu me deparei com um homem que ele foi fazer uma avaliação com a gente e ele era do Rio de Janeiro. Então a gente foi fazer a apresentação de como seria a ventilação e a gente falou que pegava o ambu, fazia assim a técnica do C e do E, e ele olhou assim pra gente e falou, o quê? Como é? Vocês vão pegar o quê? Enfim, várias coisas que acabou não batendo muito, porque na verdade aqui a gente chama de uma forma e é ensinado realmente dessa forma. E em outras regiões acaba sendo de outra forma. Então, infelizmente, até os termos técnicos, às vezes eles podem sofrer algum tipo de alteração. Ai, Jesus. Meu povo, me digam aí alguma coisa, se tá ficando claro. Tá show. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com essa. Isso é muito interessante, essa disciplina, porque faz a gente se atentar mais ao que a gente fala, como fala, a necessidade, muitas vezes, da gente falar, né? A necessidade, muitas vezes, da gente adotar um determinado meio de comunicação específico, para que a gente consiga fazer uma comunicação realmente efetiva, fazer a comunicação realmente acontecer, né? Porque existem comunicações que elas são
eficientes, elas são boas, né? Como eu falei, essa que a gente faz aqui. Ela é boa, por exemplo, a comunicação do WhatsApp. Para muitas situações, ela é perfeita, na verdade. Mas para algumas situações, ela não é perfeita, né? Ela não é totalmente efetiva. Ela acontece. Ou seja, você quer falar uma coisa importante para uma pessoa, aí você escolhe a ferramenta, o WhatsApp, para escrever aquilo ali de tão importante. Então você vai lá, e às vezes acontece até, você escreve um texto maior do mundo para querer dizer aquilo, porque tentando encontrar as palavras, né? Ou não, enfim, mas enfim, você escreve algo que no caso deveria ser dito cara a cara. Então, quando você vai escrever ou quer dizer uma coisa que seja mais banal, tudo bem, o WhatsApp é perfeito. Mas quando é algo mais sério, que precisa ser explicado e tudo mais, então não dá para usar o WhatsApp, né? A comunicação vai acontecer? Vai, porque a pessoa vai receber a mensagem, ela vai ler, ela não vai entender totalmente, talvez, ou então ela vai procurar formas de compreender, ou às vezes a compreensão total ela vai ser diferente, como eu disse, a respeito. Muitas vezes a pessoa acha que a pessoa está sendo grossa, ou enfim, tem vários tipos de interpretações. Então, para algumas situações, algumas ferramentas são maravilhosas, mas para outras situações elas não são essa Coca-Cola toda. Mas aí vamos falar sobre os elementos da comunicação, como é que ela acontece. Primeiro, ela precisa ter um referente. Toda comunicação, ela tem um referente. O que é o referente? Ela é um contexto. Ou seja, ela vai acontecer mediante uma situação que está acontecendo. Ou seja, imagine aí, de repente, você se depara com sentado do lado de uma pessoa que você teria que manter uma comunicação com aquela pessoa, falar alguma coisa, enfim, mas você não sabe o quê. Por quê, gente? Porque não tem contexto. Não tem nada. Você vai fazer o quê? Perguntar sobre o clima, e aí? Nem choveu hoje, né? Enfim, não tem assunto, gente. Porque toda comunicação, ela precisa ter um assunto. Ela precisa ter um contexto para ser falado, né? Ou seja, a gente está se reunindo aqui para a gente ter um motivo. A gente tem um assunto para falar, a gente tem um contexto. E assim sucessivamente. Toda conversa, na verdade, ela começa por causa disso. Porque tem que ter um referente, tem que ter um contexto. E esse contexto, ele tem que estar relacionado às duas pessoas envolvidas, duas ou mais, no caso, né? Tem que estar envolvido o emissor, no caso, quem vai falar, e o receptor, que é quem vai receber a mensagem. Então, o contexto, no caso, tem que envolver essas duas pessoas. Ai, meu Deus. O emissor é o segundo elemento que precisa existir na comunicação. O emissor é aquela pessoa que emite a mensagem, né? Ele codifica a mensagem, ou seja, elabora aquela informação, elabora aquela fala, ou seja, é a pessoa que fala, o emissor. O receptor, no caso, é a pessoa que recebe aquela mensagem, ou seja, ele vai decodificar a mensagem, entender a mensagem a partir de todos aqueles pormenores que a gente falou, referente à linguagem verbal, não verbal, ou juntando as duas coisas, todos os elementos, para ele conseguir entender aquela mensagem, né? O canal é o meio pelo qual circula a mensagem, ou seja, ela vai utilizar o quê? Que tipo de meio de comunicação? Vai ser pelo WhatsApp, vai ser uma conversa cara a cara, você vai ligar para a pessoa, vai ser um e-mail. Imagina aí, você vai elaborar um e-mail, que esse e-mail você vai mandar para várias pessoas, ou seja, é a mesma informação para várias pessoas. Vocês já sabem como vocês vão fazer essa escrita? Ou seja, até a forma como você vai se referir inicialmente, né? Você vai se referir a quem? O e-mail é para várias pessoas, você não pode colocar lá o nome da pessoa.
Então, como é que você vai escrever sobre aquilo? Né? Vai depender do que se trata, mas vai depender também de para quem é. Mas, enfim, o canal é por meio de quê? A mensagem ela vai através de quê? É cara a cara, e-mail, é mensagem do WhatsApp, você vai ligar, enfim. O quinto passo da comunicação é a mensagem, né? A forma de conteúdo transmitido pelo emissor, ou seja, é a mensagem propriamente dita, ou seja, é aquele conteúdo que vai ser realmente falado, né? Vai ser expressado, seja de forma escrita ou seja de forma falada. O sexto é o código, o conjunto de signos usados na transmissão e recepção da mensagem, ou seja, você vai utilizar o quê? Quais palavras que você vai utilizar? Que tipo de expressão você vai utilizar? É uma linguagem verbal, porém formal, não formal, enfim, que tipo de elementos você vai utilizar para conseguir mandar essa mensagem. Então, a partir desses 6 elementos, você consegue realmente ter uma comunicação, né? Primeiro, você precisa de um contexto, você precisa que exista um assunto para que surja realmente algo a se falar. Precisa ter o emissor e o receptor, porque uma pessoa não dá para falar sozinha, né? Apesar de que existe a comunicação intrapessoal, né? Aquela comunicação que você tem com você mesma, e todos nós temos, né? Com aquela sensação que a gente está falando sozinho, mas é aquele ato que a gente tem de refletir, pensar às vezes sobre uma coisa, às vezes a gente está com a cabeça bem cheia, então a gente fica, como diz o Matuto, matutando, né? Conversando com os botões, enfim, conversando sozinho, mas no caso da comunicação, você precisa ter alguém para receber essa mensagem. O canal, que é por onde a mensagem ela vai circular, a mensagem propriamente dita e o código que você vai utilizar, né? Você vai falar. Quem não tem um amigo imaginário, né? Pois eu nunca tive um amigo imaginário, mas talvez sempre tenha tido, porque eu sempre falo sozinho, né? Não falo mesmo, penso, né? Mas a gente chama de falar sozinho, né? Às vezes a gente acaba verbalizando. E eu não sei vocês, mas às vezes quando a gente tá andando sozinho na rua, andando para algum lugar, a gente acaba falando mesmo. Comentando com umas coisas. Eu mesmo falo Pois direto. a gente acaba comentando sobre as pessoas, sobre as coisas, ou pensando sobre alguma outra coisa, mas a gente acaba falando e a gente fica, eu sempre penso, meu Deus, esse povo deve estar achando tudo que eu sou doida. Porque a gente acaba falando. Mas uma coisa que ajudou muito nisso foi a máscara, né? Que acabou bloqueando um pouco a boca, aí as pessoas não pensam mais que a gente tá falando sozinho. Apesar de eu achar que todo mundo faz isso, né? Mas tudo bem. Então, minha gente, a comunicação, ela acontece através de todos esses elementos. Se a gente tirar um desses elementos, infelizmente, a comunicação, ela não vai acontecer, né? Se não tiver contexto, ela não vai nem começar. Se não tiver emissor, também não existe, que é a pessoa que, no caso, vai emitir a mensagem. Receptor tem que ter, porque senão você está falando sozinho. Um canal, se não tiver canal, a mensagem não vai chegar até a pessoa, né? Se não tiver mensagem, não tem comunicação. Se não tiver código, no caso, a pessoa não vai entender. Então, são todos os elementos que são necessários para conseguir acontecer a comunicação. Mas aí, é claro, o código a ser utilizado tem que ser um código que seja compreendido pelo receptor, ou seja, o emissor ele tem que escolher um tipo de código que seja possível compreender, o receptor compreender. Seja um canal que realmente seja aceito, né, pelo receptor e seja adequado para enviar aquele tipo de mensagem, ou seja, falar sobre aquele assunto. Você escolher um canal que seja adequado. Por exemplo, se for algo sério, infelizmente, a mensagem de texto ela não é muito adequada.
Ou então, muitas vezes, a gente vai contar uma coisa que é muito extensa. Enfim, tem uma história que tem vários pormenores, enfim. Não vale a pena muito você escrever, né? Porque senão a gente vai fazer igual aquela história da dupla sertaneja. Não sei se vocês já viram. Não li, não lerei. Umas histórias muito compridas. Sim, então, gente. E também tem aqueles canais de comunicação que são os mais, assim, aceitos pelas pessoas, assim, talvez que as pessoas mais gostem. Pronto, o WhatsApp é um meio de comunicação que as pessoas adoram, né? Adoram por inúmeros motivos. Mas, assim, também tem a questão de que o WhatsApp ele tem 3 ferramentas, né? Tem a ferramenta da mensagem de texto, tem a ferramenta do áudio, e tem a ferramenta de ligar, né? No caso, ele tem essa possibilidade de você ligar. E tem muita gente que adora o áudio, mas tem muita gente que não gosta do áudio. Enfim, aí você muitas vezes vai mandar uma mensagem para a pessoa, aí manda ou um texto do tamanho do mundo, e a pessoa não tem tanto interesse em ler, ou então você manda uma mensagem por áudio, um áudio muito extenso, às vezes a pessoa nem escuta. Enfim, tem que ser uma escolha de canal adequado para que tanto seja possível a compreensão, como aquela que aquela pessoa, no caso o receptor, ele vai receber, ele receba bem, ele receba adequadamente. Aí aqui tem uma historinha, né? Aí tem um recadinho aqui para a gente ilustrar. Caro Jorge, amanhã não poderei ir à aula. Por favor, avise o professor que entregarei o trabalho na semana que vem, né? Assinado Joaquim. No exemplo de comunicação, podemos perceber que uma pessoa, o emissor, escreveu alguma coisa para outra que é o destinatário. No caso, o emissor seria Joaquim, não é isso? Positivo. O destinatário aqui, no caso, é quem? Jorge. Jorge, isso. A mensagem começa, caro Jorge, né? Dando uma informação, ou seja, a mensagem. Qual é a informação? Que não pode ir à aula. O que mais? E pode ir para avisar o professor que vai entregar o trabalho próxima semana. Ouça, Isso. Semana que vem. Mesma coisa. Mas prestem atenção. Olha aí o que aconteceu. Perguntei qual era a informação, qual era a mensagem, né? Aí foi Daniel que falou? foi. Daniel falou, amanhã não poderei ir à aula, mas justamente porque a gente tem essa mania da gente prestar atenção apenas na parte inicial do texto. Isso aí é muito comum, da gente deixar um pouco de lado o que vem depois, que é a outra informação, né? Para isso, precisou de um papel ou a tela de um computador, transformou o que tinha a dizer em um código, ou seja, ele escreveu as palavras que são utilizadas na língua portuguesa. Então, o código, gente, foi justamente a língua portuguesa, as palavras na língua portuguesa. Todo o sistema de comunicação é constituído por esse conjunto de elementos que entra em jogo em cada ato de comunicação para assegurar a troca de informações. Então, nesse pequeno bilhete que foi escrito, foi digitado, a gente já consegue identificar várias coisas, né? A mensagem propriamente dita, o destinatário, o emissor, o código, a gente consegue também identificar o canal pelo qual ela foi feita, né? Na verdade, ela foi escrita, mas aí falta a gente descobrir somente se ela foi escrita no celular, no computador, ou foi escrita no papel. E o assunto, no caso, o referente, a gente já sabe o que é. No caso, o assunto da aula do outro dia, né, do trabalho que tem para entregar. Esse é o assunto que a gente tem para abordar. Então, nesse pequeno bilhete, esse pequena, aí, nem 3 linhas direito, a gente já consegue tirar todos os elementos da comunicação.
Ixi, Maria, então vocês vão pensar várias vezes antes de estabelecer uma comunicação agora. Então é isso, gente. A nossa primeira aula, ela tratou justamente de comunicação, para a gente iniciar as nossas aulas a respeito de técnicas de treinamento. Posteriormente, a gente vai continuar falando de comunicação, mas a gente vai falar um pouco mais sobre falar em público. Não sei se vocês têm essa dificuldade de falar em público. Ver a questão da entonação da voz, né, a forma como a gente se posiciona, né, isso é muito importante, porque sempre que a gente ainda não foi se colocado nessa situação, e quando geralmente a maioria das pessoas, elas têm essa restrição, né, a respeito de falar em público, muitas vezes fala, mas não sai da forma que gostaria, né? Tem que praticar um pouco mais. Na verdade, isso é prática a partir também de alguns elementos que a gente pode conversar. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa timidez, né? Sobre essa fala sem arrodear muito, né? Ou a utilização de algumas histórias, de alguns exemplos, enfim, coisas que acabam ilustrando a nossa fala. Por quê? Muitas vezes a gente fala sobre um assunto, mas uma coisa que nos ajuda muito a deixar muito mais claro é um exemplo, né, uma situação que a gente conta, acaba deixando bem mais claro aquilo que a gente está querendo falar. Aí depois a gente vai passando para a parte mais escrita, né, comunicação mais escrita. E a elaboração de alguns documentos, como um currículo, por exemplo, e alguns tipos de linguagem não verbal, né? Formas de se posicionar, de gesticular, enfim, é o que nos espera mais à frente. Tá certo?